Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou Paulo Roberto, estou aqui para gravar mais um vídeo falando sobre quem é Deus e qual a importância de Deus na nossa vida. No primeiro vídeo, nós vimos que tudo que está em Deus não está no mundo, e tudo que está no mundo não está em Deus. E que as virtudes de Deus, que é a justiça, a verdade, a paz, todas essas qualidades, a luz, o bem, não são as mesmas virtudes que estão aqui no mundo. Elas são distorcidas, essas do mundo são distorcidas, não são as reais, não são as genuínas. Elas foram distorcidas, então são falsas. E que a mensagem que foi passada é que Deus é o Deus que liberta e que dá vida. E que o mundo é o mundo que escraviza e leva à morte eterna. Vamos então começar um novo vídeo falando sobre esse Deus de Israel. É o Deus único e verdadeiro, porque ele continua vivo na história, ele continua ao longo da história da humanidade, ele continua ativo, presente, e ele usa as pessoas para realizar a sua vontade, que é tirar as pessoas desse mundo, desapegar as pessoas desse mundo e se converter para Ele. Em vez de fazer a vontade do mundo, as pessoas vão fazer a vontade de Deus e vão absorver todas aquelas qualidades boas de Deus. E vão largar, e vão começar a se desfazer, se desligar dessas qualidades ruins que ela tem, por ela estar fixada ao mundo. Porque Deus é uma árvore. O mundo também é uma árvore. Dependendo da onde a gente está unido, a gente está absorvendo tudo aquilo que está ali, do que aquela raiz daquela árvore pode tirar. Se é o mundo, vai tirar todas as virtudes que é do mundo, que não são as verdadeiras, são falsas, são manipuladas pelos homens ao longo da história. Eles foram se corrompendo, e aí ao invés de obedecer a Deus, eles obedeciam aos homens aqui da terra e se corromperam. Então eles começaram a fazer suas próprias vontades. Então criaram leis, criaram artifícios para se beneficiarem. Então a justiça aqui da terra não é a justiça de Deus, a paz aqui do mundo não é a paz de Deus, a verdade aqui do mundo não é a verdade de Deus, porque foram manipuladas. Aqui a gente vive de acordo com os interesses dos grandes poderosos, da sociedade em geral, que é os poderosos. Os poderosos sempre querem oprimir e explorar os menores. E é por isso que é a importância de Deus. Então, como eu disse que Deus é uma árvore e o mundo é uma árvore, porque o que acontece quando a pessoa está vivendo nesse mundo e não dá a bola para Deus, não tem interesse nas coisas de Deus, ela está
preocupado, suas preocupações, seu dia a dia, sempre são com o mundo, com as coisas do mundo. Sempre são com as coisas do mundo, ela está sempre preocupada, é conta, é dívida, é problemas, é isso, tá, ela fica atormentada. Mas ela não busca o amparo de Deus, ela não busca o consolo de Deus. Então ela fica nessa vida aí, sempre preocupada. E aí a nossa alma que é espírito e precisa se alimentar de coisas espirituais. Aí geralmente as pessoas alimentam sua alma com coisas materiais. E aí o que acontece? A alma está sempre insatisfeita. Ela nunca se satisfaz. E é por isso que a gente está pregando a palavra, a gente dá o testemunho do Senhor Jesus, que é para as pessoas se converterem e buscarem mais esse Deus que faz, que transforma, que dá vida e liberta, para se desapegar das coisas do mundo. Então, quando a pessoa ela aceita, ouve o chamado de Deus e se converte, então Deus começa a retirar esse galho da árvore do mundo, que ela só pensava nas coisas do mundo e só no mundo. Deus vai tirando, então vai tirando, arranca esse galho e aí enxerta na árvore dele, que é para a pessoa ir se alimentando das coisas dele, que é a palavra de Deus. Vai tirando os complexos, vai tirando todos aqueles traumas que a gente traz de infância, os defeitos, né, que é o egoísmo, que é o orgulho, que é a soberba, né? Então, que é a pessoa, ela tá doente, a alma dela está doente, ela precisa ser curada. Então, enquanto a nossa alma não receber a alimentação correta, ela adoece. E aí ela fica se sujeitando às coisas do mundo e esquecendo de Deus, de ler a Bíblia, de orar, de ouvir a palavra. Então, Deus enxerta. Por que Deus enxerta? Por que a gente fala que nós somos enxertados na árvore de Deus? Porque nós não somos os originais. Os originais são os judeus. Então, os judeus que morreram pela palavra, Deus tirou aquele galho e deixou um lugar para nós, os gentios. A gente chama de gentios quem não é da raça, quem não é da nacionalidade judaica. Então Deus enxerta. No lugar de um judeu, ele enxerta o galho que é nosso, que é dos gentios. E aí nós passamos a se alimentar da seiva que vem da raiz de Deus. E aí a nossa alma começa a se purificar, ela começa a se aquietar, ela se acalma, fica... É que nem criança quando mama. Criança quando mama, ela antes de mamar é aquela fome, grita e chora, e aí mama, depois vai fechando os olhinhos assim, dorme, aquele soninho que a gente fala assim, parece um sonho dos anjos. Porque ela está satisfeita. E a nossa alma é assim também. Ela se agita pela fome, por tudo. Aí tu vai lá, lê a Bíblia, ouve a palavra, ela dorme depois. E está sempre satisfeita, tem que estar sempre alimentando para ela ficar bem satisfeita. Mas aí ela se aquieta. Ela não fica mais incomodando pedindo coisas. Ela se aquieta. É que as pessoas do mundo, elas estão sempre comprando, tem que comprar uma coisa, tem que ter uma coisa nova para acalmar a alma delas.
Mas isso é só momentâneo. Depois já perde a graça e ela tem que comprar outra coisa ou fazer outra coisa no mundo, porque ela nunca vai satisfazer a alma. Nunca vai satisfazer com as coisas do mundo. A alma dela vai estar sempre inquieta. Então, a mensagem de hoje é que Deus é a árvore e o mundo é a árvore. É uma árvore. Em qual das árvores você está unido? Em que você mais se preocupa no dia a dia, assim, quando você não está no serviço? Quando você está no descanso? Você se preocupa mais com as coisas do mundo ou com as coisas de Deus? Faça essa pergunta. Se você está se preocupando muito mais com as coisas do mundo, essa é a hora de você procurar a presença de Deus para acalmar a tua alma, para a tua alma se curar. Ela está doente. Agora, se você já está numa vida com Deus, então segue essa vida, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, compartilhe com teus amigos, com a tua família. Vamos levar a palavra de Deus para o mundo, tá certo? Deus abençoe a todos abundantemente. Um ótimo dia.